Boa noite, meus amigos. Estamos nós hoje, dia 2 de abril de 2021, nessa sexta-feira, para mais uma noite de estudos. Hoje nós vamos para a aula número 23 do estudo do resumo da história do povo hebreu. Lembrando a todos que agora em abril nós vamos começar o estudo do curso das obras das epístolas de Paulo, né? Será sempre aos sábados às 16 horas. Então nós estamos estendendo o convite a todos. Esse curso não vai ter o objetivo de estudarmos a biografia de Paulo, mas sim as suas epístolas, o seu estilo literário. Inicialmente nós faremos um estudo do estilo literário do Paulo, que é muito interessante, e depois nós vamos entrar diretamente nas suas cartas, nas suas epístolas, que tem uma importância fantástica e vai nos ajudar muito a compreendermos um pouco mais de toda essa caminhada. Tem um livro, sim, Aninha. Eu vou até colocar depois livro no grupo. É um livro do Paulo esqueci o nome dele. É um livro Filho, um negócio assim. Eu esqueci o nome do autor agora. Começa quando? Amanhã? Não. Nós ainda estamos pensando o melhor dia. Deve ser lá para meado de abril. Okay. Né? Acho que é Paulo Serri Filho, eu não tenho muita certeza. Espera aí que eu vou pegar um livro rapidinho aqui. Pega para nós. O que você sabe? É Antônio César Perry de Carvalho. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo o livro? Epístola de Paulo, a luz do Espiritismo. Não precisa, não. Tá vendo? Eu vou... Depois você aqui, coloca no grupo. Isso. E para Antônio César Perry de Carvalho. Perry. Antônio César Perry de Carvalho. É da editora O Clarim, Casa Editora O Clarim. Clarim. Uhum. Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Antônio César Perry de Carvalho, editora, Casa Editora O Clarim. Muito bom. Pedi pelo... E o Antônio César Perry de Carvalho, ele vive em Araçatuba, São Paulo. Foi fundador de Mocidade de Centro Espírita, dirigente de órgãos da USE, foi vice-presidente e presidente da USE São Paulo, diretor vice-presidente interino da FEB, secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB e membro atual da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, integrante do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier no Distrito Federal. Então, ele é um profundo conhecedor, né, das obras de Paulo. Então, achei muito interessante. O autor comenta a relação entre o Espírito Emmanuel e Paulo de Tarso, analisa nas 14 epístolas de Paulo a essência do ensino das mesmas e recomendações adequáveis ao movimento espírita. Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo destaca as recomendações morais do apóstolo com abordagens simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec e do Espírito Emmanuel, de obras de Chico Xavier. Então, é uma obra que realmente
merece o nosso respeito. E quem puder já ir adquirindo, Repete o a título, Denise doutor. conseguiu lá no Kindle, né? Pedido Repete, também por favor. no Amazon. É interessante porque a gente vai usar muito o livro. No Aham. Repete início do estudo, doutor. nós vamos fazer uma abordagem inicialmente Rose, das... repete Oi, o nome do autor. pode Repete o falar. nome do autor. O nome do autor, por favor. É Antônio César Perry de Carvalho. Está aqui, ó. Tá, coloquei aqui. Está anotado. Antônio César Perry de Carvalho. Tira. A luz está atrapalhando. Aqui, ó. Epístolas Epístola de Paulo. à luz do Espiritismo. Antônio Anotado. César Perry de Carvalho. É da editora O Clarim. Tá dando para ver, gente? Dá. Sim, sim. Era do americanas.com, 27 e pouco. Esse no Kindle tá R$ 15 pela Amazon. É um livro que nós vamos realmente usar bastante. Mas, como eu falei, as primeiras aulas nós vamos tratar do estilo literário de Paulo, para conhecer a forma que ele escreve, para podermos compreender melhor os seus textos, as suas cartas. Eu acredito que no meado mais ou menos de abril, daqui a uma semana, a gente deve começar, porque tem que preparar mais algumas coisas. Bem, está chegando o nosso horário, meus amigos, vamos fazer a nossa prece do nosso estudo de hoje, 2 de abril de 2021, sexta-feira. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos nós aqui reunidos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Te rogamos, Senhor, que derrame sobre todos nós as tuas bênçãos, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias, abençoando os nossos lares. E por acréscimo de misericórdia, Pai, te pedimos a tua bênção, a tua compaixão, a tua misericórdia para os nossos irmãos que se encontram adoecidos e para aqueles que desencarnaram, como também para todas as famílias que nesse momento estão sofrendo ou pela doença de um ente querido ou pelo retorno à pátria espiritual de um irmão muito amado. Que a tua luz ilumine a todos nós. E assim, envolvidos pelas bênçãos, pelo abraço carinhoso dos amigos espirituais que conosco se reúnem, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus e a esses amigos queridos da espiritualidade. Todas as inspirações que eles nos remetem e o amor que eles sentem por nós. E que possamos nos esforçar para sermos merecedores de tantas graças. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei aqui, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo e hoje estamos na aula 23. Então, vamos ver aqui no ecrã qual o nosso tema de hoje. Deixa eu fechar aqui. Aula 23, resumo da história do povo hebreu. Daniel na Babilônia. Como eu falei para todos vocês, Daniel foi levado junto com outros para a Babilônia. Ele ainda era muito jovem, era um adolescente. Então, quando Judá caiu sob o poder de Nabucodonosor II, caldeu, desse grande império babilônico, rei, né, desse grande império babilônico,
ele foi levado. E como nós sabemos, já estudamos aqui, os babilônicos tinham uma característica nas suas invasões. Eles buscavam levar dos territórios invadidos para a Babilônia os mais ricos, mais poderosos e aquelas mentes mais inteligentes, principalmente os jovens que se destacavam na sociedade, para integrar o seu império e assim se utilizar dessas mentes, né? Dessas inteligências que despontavam, buscando agregar mais poder e mais esplendor ao império da Babilônia. E Daniel, junto com seus companheiros, foi um desses levados cativos para a Babilônia. Daniel, que estamos falando aqui, é o profeta Daniel, autor do livro que se encontra no Antigo Testamento chamado Daniel. O título do livro dele é Daniel. Se eu não me engano, é o livro logo depois de Ezequiel. Cativeiro na Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor II, conquistou o território de Jerusalém. Levou cativos o rei de Judá, logicamente, depois de torturá-lo e matar toda a sua família, vários membros da nobreza israelita, incluindo Daniel e seus jovens amigos, Hananias, Misael e Azarias. Muitos perguntariam, mas por que colocar aqui o nome desses três amigos? Outros mais importantes, outros amigos de Daniel também foram levados, mas é que esses três nós vamos perceber que eles vão ter uma certa importância, e nós vamos ver isso mais tarde. Então, Ananias, Misael e Azarias foram levados juntos com Daniel para a Babilônia. Chegando na Babilônia, era costume se selecionar os jovens não só mais inteligentes, mas aqueles mais bonitos, né, fisicamente, mais fortes, para serem preparados no palácio e receber, assim, toda uma instrução para que, no futuro, eles pudessem servir diretamente ao rei, como pajens, né? Então, Daniel e seus amigos, e outros jovens também, foram escolhidos para serem preparados, fazer um curso intensivo, né, de como lidar na corte. E uma coisa interessante é que esses jovens receberiam no palácio um tratamento a nível da alta corte. Teriam direito às melhores roupas, a ótimos alojamentos e a melhor comida. Comeriam a mesma comida que a corte, que até o rei mesmo comeria. Mas Daniel e seus amigos conversaram lá com a pessoa que ficou responsável por eles, e o Daniel, ele pediu àquele que era o responsável pelos jovens que eles e os amigos não se alimentassem da mesma comida da realeza. Porque os babilônicos faziam uma alimentação mais voltada mesmo para as questões do físico, né? Comiam carne de porco, comiam uma série de outras coisas, bebiam também bebidas alcoólicas. E Daniel e seus amigos disseram que eles não queriam se alimentar do mesmo tipo de alimento que a corte. Aí a gente pode até fazer umas ligações, né? Eles queriam permanecer se alimentando do alimento que eles já vinham se alimentando desde a infância. Aquele alimento que eles recebiam lá em Jerusalém, que era o alimento daqueles que eram voltados para as questões religiosas, eles consideravam um alimento sagrado. Então, eles não queriam
mudar o tipo de alimentação. Então, a gente já pode, fazer uma analogia, que vivendo num mundo pagão, eles entrariam em contato com uma série de coisas que talvez os afastassem de Deus. Um tipo de alimento, entre aspas, que os afastasse de Deus. E eles não queriam. Eles faziam questão de continuar se alimentando do alimento a que eles estavam acostumados. E aí foi dito a eles que se eles fizessem isso, talvez eles perdessem a jovialidade e a beleza física deles, iam emagrecer. Mas eles disseram assim: nos dê um prazo de 15 dias e você verá o que acontece. Passado 15 dias, ao serem examinados, percebeu-se que eles continuavam tão belos, tão inteligentes, tão saudáveis como antes. Então, abriu-se essa exceção e eles continuaram fazendo a sua alimentação habitual de forma semelhante que faziam em Jerusalém. Assim que chegaram ao palácio do rei, o chefe dos eunucos trocou os nomes dos jovens, porque era uma forma de buscar eliminar toda a ligação deles com as suas lembranças, com as suas raízes naturais. Então, normalmente, aqueles que iam para o palácio receber toda aquela orientação, aquela proteção do rei, eles tinham que ser batizados novamente, deixar de lado os nomes hebreus e adotarem os nomes da Mesopotâmia, da cultura babilônica. Então, Daniel passou a ser chamado de Baltassar, Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias. Não, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então, eles foram obrigados a adotar esses novos nomes. Muitos utensílios religiosos da casa do Senhor, do templo de Jerusalém, também foram levados para a Babilônia e colocados no templo dos deuses babilônicos para serem oferecidos como presente aos deuses pagãos. Então, imagine a ofensa que isso foi para os hebreus. As tábuas dos 10 mandamentos, os jarros sagrados, o cajado de Moisés, todos aqueles, as taças, onde nas cerimônias se tomava o vinho sagrado e que faziam parte, estavam na Arca da Aliança, a própria Arca, tudo isso foi levado para o templo foi destruído em Jerusalém e esses objetos sagrados foram levados e colocados nos templos pagãos para servirem de presente aos deuses pagãos. Então, foi um tipo de uma humilhação da qual os hebreus jamais esqueceram e não perdoavam. Porque, nesse momento, os babilônicos consideravam a religião hebreia uma religião sem valor. Então, seus objetos sagrados foram oferecidos aos deuses pagãos como presentes. Daniel e seus amigos iriam servir à corte como escravos palacianos durante 3 anos. Então, durante esses 3 anos, eles serviam à corte e faziam um curso, ao mesmo tempo, intensivo para aprenderem os gostos do rei e como deveriam se portar perante o grande imperador Nabucodonosor, E ao final de 3 anos, eles seriam preparados para entrar na presença do rei, para poderem frequentar os aposentos reais. Ao se completar o tempo de 3 anos, esses jovens, Daniel e seus 3 amigos, foram trazidos à presença do rei. Nessa altura, eles já eram, os 4, considerados
mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens que estavam sendo preparados. Não eram só jovens hebreus, haviam jovens de outras nações que haviam sido conquistadas e que esses jovens haviam se trazidos. Então, eram para mais de 300 jovens que serviam à corte, que a corte era muito grande. E todos esses... Eu pedi, por favor, quem entrou, desligar o microfone. Então, era um grupo muito grande de jovens, de várias nações estrangeiras. Mas os 4 jovens se destacaram entre todos eles. Eram considerados pelos seus instrutores os mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens. E foram chamados, assim, os 4, a realizar serviços diretamente para o soberano. E, com o passar do tempo, o próprio Nabucodonosor passou a considerar os 4 mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores do seu reino. Agora, vamos imaginar o quanto isso despertou de inveja e ódio dos feiticeiros e desses encantadores que serviam ao rei, serem colocados abaixo em prestígio de 4 jovens hebreus, escravos. Então, isso suscitou, por parte de muitos ali da corte, do setor religioso da corte, uma grande revolta. E eles nunca foram muito bem aceitos por esses homens, mas o rei os tinha em alta conta. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou muito perturbado. Na realidade, esse sonho já era um sonho muito recorrente. Ele não teve uma noite só. Por várias noites ele vinha tendo esse sonho. E isso o deixava muito abalado, porque era um sonho muito estranho, não é? Então, ele teve um sonho, ficou muito, muito perturbado. Já não conseguia mais realizar suas tarefas durante o dia, porque aquele sonho incomodava. Então, o que ele faz? Mandou chamar todos os seus feiticeiros e magos para que esses homens pudessem ajudá-los e exigiu: interpretem o meu sonho. Aquele que interpretar, eu lhe darei muitas riquezas. E, além das riquezas, terá uma posição na corte de alto prestígio. Mas sempre tem o mais, né? Se nenhum desses magos e feiticeiros que estão aqui na minha corte for capaz de dar interpretação, mandarei matar todos eles. Mandarei matar todos os familiares e destruir as suas casas. Então, a punição era terrível. E aí, esses magos, que não eram poucos, eram centenas de magos e feiticeiros que possuíam a corte, todos eles foram convocados para tentar ajudar o rei. Mas o que aconteceu? Nenhum deles conseguia interpretar o sonho do rei. Nenhum deles. E aí a coisa não ficou bonita, né? Os magos, ao serem chamados para conversar com o rei, pediram primeiro ao rei: rei, conte o seu sonho para nós, para que nós possamos interpretá-los. Mas o rei disse: não vou contar. Vocês estão querendo me enganar. Contem vocês o meu sonho e eu saberei que vocês têm interpretação. Então ele exigia que os magos contassem para ele qual era o sonho que ele teve, para mostrar se eles eram magos mesmo, e aí eles dariam a interpretação. Porque ele falou: se eu contar para vocês o sonho, a interpretação de vocês poderá ser falsa. Então vocês precisam, além de fazer a interpretação,
descobrir qual é o meu sonho. E eles responderam: o que o senhor pede é impossível. Só os deuses podem dar-te uma resposta, responderam os magos. Com isso, Nabucodonosor ficou irado e mandou matar todos os magos, feiticeiros e sábios do reino da Babilônia. E aí muitos magos fugiram, muitos feiticeiros e sábios buscaram fugir do reino, e o rei mandou caçar esses homens, porque ele considerava uma traição, pagar a eles salários maravilhosos, dar a todos eles uma situação dentro do palácio de destaque, alto nível, com todas as mordomias, e eles não serem capazes de adivinhar qual era o sonho dele, nem de interpretá-lo. Não é? Isso para ele foi considerado como alta traição. E ele começou a mandar matar não só esses magos, mas os seus familiares também, esposas, filhos, pais, e toda a família. E com o passar do tempo, o número de magos feiticeiros foi diminuindo. E aí, Nabucodonosor pediu à sua corte, aos seus maiores políticos do reino, que fossem buscar até no estrangeiro outros magos, outros feiticeiros, oferecendo títulos, poder, riquezas, para fazerem esse trabalho para ele, né? Alguns se aventuraram a aceitar o convite do rei, porque se consideravam capazes. Outros negaram, até porque já estavam sabendo da punição que aconteceria para aqueles que não conseguissem dar ao rei a resposta que ele desejava. Então vieram do estrangeiro inúmeros. E qual foi o destino desses? Todos acabaram mortos. Os que não conseguiram fugir a tempo foram terrivelmente massacrados. Logicamente, com isso, o rei foi ficando cada vez mais perturbado, né? Até pelos crimes cometidos, e mandando matar milhares, que a essa altura já eram milhares de pessoas, e também porque o sonho continuava perturbando a sua cabeça. A interpretação do sonho de Nabucodonosor II. O decreto sobre o sonho, né, convocando, foi lançado através dos guardas. E Daniel ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, né? Dos feiticeiros e magos que não conseguiam adivinhar os sonhos, da mortandade, dos crimes. E ele era muito sensível. E Daniel, já desde a sua infância, ele tinha essa capacidade de interpretar sonhos. Ele me lembra muito bem o José do Egito. Lembra da história do José do Egito? Que ele, quando foi levado para o Egito, ele foi trabalhar na casa de um grande militar, comandante egípcio. E lá a esposa do comandante se apaixonou por ele, né? E um dia ela tentou seduzi-lo. Ele se recusou, fugiu. Ela, com raiva, falou para o marido que ele havia tentado agredi-la sexualmente. E aí o marido acreditou na esposa, é claro, e mandou prendê-lo. Ele ficou preso alguns anos e na prisão ele começou a interpretar sonhos dos prisioneiros. De 2 prisioneiros, ele interpretou que eles brevemente sairiam da prisão. Mas houve um terceiro que ele interpretou que ele seria morto, porque o cara teve um sonho e contou para ele. Ele falou, olha, infelizmente, você não vai conseguir sair da prisão. E poucos dias depois o homem morreu, foi punido, né? Foi decapitado na prisão. Mas um outro, ele interpretou que ele sairia, não só sairia, mas voltaria a trabalhar na cozinha do imperador, do faraó egípcio. Isso aconteceu. Então, José também tinha esse dom de interpretações. Daniel também tinha, desde a infância. E, logicamente, inspirado
pelos espíritos, né? Ele se encheu de coragem e pediu para falar com o rei, já que ele trabalhava na corte. Ele falou com a pessoa responsável, disse assim: eu gostaria de falar com o rei sobre essa situação do sonho dele, porque eu acho que talvez possa ajudá-lo. E aí ele foi levado ao rei, porque já estava todo mundo desesperado, né? Todos estavam desesperados pelo que estava acontecendo. O rei estava praticamente enlouquecido. Então, qualquer um que até fosse tolo o suficiente para dizer que poderia ajudar, eles não fariam muita questão, levariam correndo para o rei. Em outros tempos, eles até ririam do Daniel, mas como a situação estava muito caótica, eles logo resolveram levá-lo, até porque ele era uma pessoa, um jovem, que tinha um certo destaque na corte. E ele foi levado. E ao se deparar com o rei, ele disse: senhor, espere, pode me dar um tempo? Eu vou revelar o seu sonho e interpretá-lo. Ele disse: eu preciso que o senhor me dê alguns dias, porque eu estou me deparando com a situação agora, estou aqui de frente para o senhor me contou a história, que o senhor está tendo um sonho recorrente, que o está perturbando muito. Eu peço que o senhor me dê aí uns 3 ou 4 dias para que eu me prepare para revelar o seu sonho e interpretá-lo. O rei ficou chocado que aquele jovem tivesse essa audácia, né? Não precisou ser convocado, ele se ofereceu. Então o rei deu a ele um crédito e disse: tudo bem, eu lhe darei os dias que você precisa, mas fique sabendo que a punição que eu tenho dado aos outros, eu darei a você, mesmo tendo por você uma certa estima, um reconhecimento. Daniel, né, entendeu e aceitou. O rei aceitou a proposta e Daniel o que fez? Correu para pedir a oração de seus amigos, Ananias, Misaque e o outro, né? E negou, né? Então ele disse assim: olha, nós precisamos resolver essa questão, porque se conseguirmos, conseguiremos ascender mais ainda aqui dentro da corte, e estando numa posição mais privilegiada, nós poderemos ajudar o nosso povo. Então os amigos se reuniram e eles oraram a Deus e pediram por misericórdia. Então Deus revelou o mistério ao jovem em uma visão no meio da noite. Então, eu volto novamente a lembrar de Moisés. Lembra? Quando Moisés elevava o pensamento ao alto, a ajuda veio do céu. Eles ali estavam necessitados de ajuda. A situação era muito caótica. Porque, primeiro, Daniel, quando foi falar com o rei, ele sabia que ele tinha essa capacidade, mas não sabia que poderia adivinhar e interpretar o sonho do rei. Ele sabia que alguns sonhos ele conseguia. E ele tinha ficado altamente sensibilizado pelas mortes dos outros sábios e feiticeiros e magos, mesmo sabendo que esses homens não o amavam, muito pelo contrário, queriam até vê-lo morto, por inveja, por despeito, por não considerá-lo pessoa merecedora de nenhuma consideração, afinal era um hebreu, e para esses homens, os hebreus, os povos conquistados, não tinham nenhum valor. Mas ele era bom, ele via o outro, mesmo sendo um inimigo, um adversário, mesmo sendo aquele que quer destruí-lo, como irmão. Então ele se apieda desses homens, ele se apieda e decide: eu preciso ajudar, é preciso parar com essa matança. E também, ao mesmo tempo, ele pensou: quem sabe nós não poderemos ajudar o nosso povo. Então ele vai falar com o rei e pede aos amigos: estamos num momento de muita dor e dificuldade. Muita dor pela morte de inúmeras pessoas inocentes. Mulheres e crianças e velhos estão morrendo pela ira do imperador. E também pela necessidade de ajudar o nosso povo.
Então, frente àquele momento de grande dificuldade, de grande dor, de grande sofrimento, o que eles decidiram? Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus ajuda. Vamos pedir a Deus misericórdia. Olha o momento que nós estamos vivendo. Olha que momento nós estamos vivendo. Nós, né, no Brasil, estamos chegando perto de 400 mil mortes, não é? Só aqui em Petrópolis já estamos em volta de quase 700 mortes. Mais de 700, parece que já passou de 700. Isso é uma coisa terrível, não é? É um número absurdo de pessoas que estão desencarnando, que estão nos hospitais. Os hospitais estão lotados, não tem mais vaga. Os corpos estão se acumulando nos hospitais, nas UPAs, no fundo de uma sala, corpos empilhados um em cima do outro. Estamos vendo na televisão. O que nos resta fazer? Orar, elevar o nosso pensamento ao alto e pedir a Deus misericórdia. Jesus nos ensinou isso. Bata e a porta se abrirá. Procure e acharás. Então é a nossa hora de pedir misericórdia. Vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia. E o Senhor ajudará. O Senhor enviará do alto a ajuda. E foi isso que Daniel fez. Eles oraram a Deus, pediram por misericórdia e Deus revelou durante a noite o sonho para Daniel. Se Jesus Cristo, mesmo sendo perfeito, sentia a necessidade de orar constantemente ao Pai, imaginem nós, tão imperfeito, o quanto dependemos dessa comunicação. Jesus, o tempo que esteve conosco, ele deixou esse exemplo. Ele tinha necessidade de entrar em comunicação com o Senhor. E ele não deixava de fazer isso, não. E ele era um ser, ele é perfeito. E sendo um ser perfeito, sentia necessidade de orar constantemente ao Pai. Não só sentia, como sente até hoje. Então, se ele tinha essa necessidade, imaginem nós, espíritos ainda tão imperfeitos, nesse planeta de provas e expiações, o quanto dependemos, o quanto necessitamos dessa comunicação. Então, vamos orar a Deus. O Senhor não vai ficar triste, nem se sentir incomodado. Assim como os amigos espirituais não se sentem incomodados de receberem as nossas preces. Eles estão prontos a nos ajudar, a intermediar nossa oração ao Senhor. Mas nós mesmos podemos fazer isso. Podemos elevar o nosso pensamento com tanta força, com tanta fé, que esse pensamento vai diretamente ao coração do Senhor. É mais um exemplo de Jesus para todos nós. Um grande e belo exemplo. Por que não segui-lo? Ele é o mestre, ele é o guia. Então, se ele tinha essa necessidade, imaginemos nós o quanto temos. Se não formos orgulhosos, vaidosos, nós reconheceremos isso. Mas, às vezes, o nosso orgulho não nos deixa perceber essa necessidade. No outro dia, passados os dias que Daniel pediu ao rei para interpretar, para entender o sonho, Daniel procurou o rei com essas palavras. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que era desprezado pelos babilônios, o qual revela os mistérios.
pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, ele mostrou nesse momento a grandiosidade do Deus hebreu, né? Do Deus que os babilônicos não respeitavam. Então ele disse, olha, não adianta. Isso me lembra muito aquele fato que envolveu Elias, quando Elias, que servia ao rei, decidiu propor ao rei tipo uma competição, vamos dizer assim, né? Porque eles adoravam os deuses pagãos, o povo hebreu adorava os deuses pagãos e havia muitos sacerdotes de Baal. E ele disse, olha, vamos fazer assim, eu dou aí 10 dias, 15 dias, mandamos fazer uma grande fogueira e eu dou esse período para que esses feiticeiros e magos, com seus poderes mágicos, acendam essa fogueira. Tem que ser com os poderes mágicos. E se eles assim o conseguirem, o Senhor pode me matar e expulsar todo o povo daqui. E considerar o nosso rei, o nosso Deus, um Deus fraco. E os sacerdotes de Baal aceitaram. E o rei também. E aí o que aconteceu? Passados alguns dias estipulados, nenhum deles conseguiu acender a fogueira. E aí Elias veio, era um grande médium de efeitos físicos, e conseguiu acender a tal da fogueira. E aí o rei ficou encantado e trouxe Elias para sua corte e considerou o Deus de Elias um grande Deus. Mas aí Elias se perdeu na vaidade. Se perdeu na vaidade, porque pediu ao rei, porque aí o rei disse, irei expulsar do nosso reino todos esses sacerdotes, feiticeiros e magos pagãos. E aí Elias se perdeu na vaidade. E eu disse, não, expulsar não. Todos deverão ser mortos. Terão suas cabeças arrancadas. Eram para mais de 500. Dizem as escrituras que eram tantas cabeças a rolarem dentro do rio que o rio virou, as águas do rio ficaram vermelhas de tanto sangue. Elias se perdeu na vaidade e depois nós sabemos o que aconteceu com ele alguns milênios depois, não é? Então, nesse momento, Daniel faz essa exaltação, esse louvor. Ele diz, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos não podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, rei, e as visões da tua cabeça são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Então, ele está revelando para Nabucodonosor uma premonição. Ele está fazendo uma revelação do futuro. Do futuro. O que há de ser depois disso, depois desse momento, depois que o Senhor não estiver mais aqui. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, uma prova da humildade de Daniel, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então ele se coloca ali bem humilde e mostra que o Deus dos hebreus é aquele que revela todos os mistérios que nenhum outro consegue revelar. E o objetivo não é mostrar que Daniel é o mais sábio. Não é esse o objetivo.
mas para que o rei entendesse as cogitações, os pensamentos que estão passando pela mente dele. Então Daniel descreveu o sonho de Nabucodonosor. O rei havia sonhado. Ele conta para o rei, porque o rei diz assim, você tem que contar o que eu sonhei e depois interpretar. Então ele diz que o rei havia sonhado com uma grande estátua. A sua cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Perceberam que, em questão de valor, vai havendo um decréscimo. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E aí ele diz, esse é o sonho. Quando estava olhando uma pedra, e aí ele continua, né, contando o sonho. Quando estava olhando uma pedra, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Então, quando o rei estava olhando para a estátua, ele viu que uma pedra estava sendo cortada, mas sendo cortada sem auxílio de nenhuma mão. E que essa pedra, ela foi jogada e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os estraçalhou. Então, foi esmiuçado o ferro foi esmiuçado. O barro, o bronze, a prata e o ouro. Claro, porque se a pedra estraçalha o pé, que era a parte mais fraca, porque ele não era só feito de ferro. As pernas eram feitas de ferro, mas os pés eram feitos de ferro e barro. Se os pés se espatifam, toda a estrutura acima não vai se sustentar. Então foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra, que não foi cortada por mãos, ela foi cortada e não se sabe explicar como, que foi lançada contra a estátua, se tornou, depois de lançada, em grande montanha que encheu toda a terra. Então, aquela pedra que saiu de algum lugar, que não foi cortada, ela acerta a estátua na sua base, onde ela era mais frágil. E a estátua rui, cai, né? Vai ruir, e de repente aquela pedra se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra. Depois de descrever o que o rei havia sonhado, Daniel contou a sua interpretação. Esse foi o que o rei tinha visto. Agora ele vai interpretar o sonho do rei. A primeira parte ele cumpriu. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. A Babilônia era era o maior império conhecido naquele momento. O maior império. Né? Depois de ti, depois que o Império Babilônico, o seu reinado acabar, se levantará outro reino inferior ao teu. Lembra dos braços de prata? E um terceiro reino de bronze, que eram a cintura e os quadris, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino, que é o das pernas, será forte como ferro. O ferro quebra todas as coisas. Assim, ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse o reino dividido. Porque o quarto reino será forte como ferro.
muito forte. O ferro quebra todas as coisas. Mas, para destruir, é necessário destruir o ferro, fazê-lo em pedaços, até ele se esmiuçar, para que realmente todo o conjunto se desestruture. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse o reino dividido. Poderoso, um reino poderosíssimo, um reino de ferro, mas dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro. Por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, é porque misturar-se-ão mediante casamento. E será um reino muito poderoso, um reino de ferro, as pernas sustentando os outros 3 reinos. O bronze, que está na cintura e nos quadris, os braços de prata e a cabeça de ouro. Então terá que ser um reino muito forte. Mas ele irá se dividir, porque seus pés é formado de 2 tipos de material, devido às misturas mediante os casamentos. Por ser um império tão poderoso e se espalhar por tantas as regiões, ele acabará perdendo aquela união, porque tudo que se espalha de uma forma muito intensa acaba, absorvendo outras situações, vamos dizer assim. Então, essa divisão será, de certa forma, a causadora da sua fragilidade, de uma certa fragilidade, apesar de ser um reino altamente poderoso. Mas nos dias destes reis, do Senhor, que é a cabeça de ouro, dos braços de prata, da cintura dos quadris de bronze e das pernas de ferro, o Deus do céu, durante todos esses reinados, durante todos esses impérios que se estabelecerão após a sua morte, o Deus do céu, o verdadeiro Deus que revelou esse sonho, suscitará um reino, um verdadeiro reino, que não será jamais destruído. Enquanto esses reinos da terra se estruturam, se constituem, chegam aos seus auges e depois entram em declínio, esse Deus formará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele não vai ser, ele não terá, vamos dizer assim, queda dos seus líderes. Não terá reis, imperadores que poderão cair frente ao ataque de um outro reino, como eles conheciam ali na Babilônia, na Mesopotâmia. Foi uma região que várias nações tomaram poder. Eles tomavam poder como? Derrubando outro rei e tomando poder. Esse reino que esse Deus do céu suscitará não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Ele terá somente um Senhor. E ele esmiuçará, quer dizer, destruirá, dissolverá e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo durará para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mão, sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Essa pedra, ela veio e destruiu, colocou por terra todos essas partes da sua estátua, né? Uma pedra que veio de um monte, sem auxílio de mãos.
e ela esmiuçou tudo. Então, no desenho está lá a conclusão do sonho. Uma pedra atinge a estátua na altura dos pés, resultando na destruição de toda a estrutura e todos os materiais que compõem a estátua. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 35. Significado da estátua de Daniel. Nós podemos ler essa passagem em Daniel, capítulo 2, versículos 26 a 45. A cabeça de ouro é a Babilônia. É a Babilônia. O peito de prata é a Média e a Pérsia. Como ele falou, um reino, um império inferior ao Império Babilônico. O poder, a Média e a Pérsia não conseguiram ter o esplendor da Babilônia, mas formaram um reino poderoso. Depois vem os quadris de bronze, é a Grécia, que também foi um grande império, Esparta, Atenas, né? As cidades-estados, também teve esse esplendor. Depois vem as pernas de ferro. Roma, um grande império que se espalhou por todo o mundo conhecido, da Europa ao Oriente, passando pela África, indo até o norte do continente europeu. E outros lugares mais que a gente nem imagina. Inclusive, eu estava outro dia fazendo um estudo que encontraram ruínas romanas na China. Na China. Então, imagine o poder desse império de ferro. Ferro, porque eles eram implacáveis. Mas, como nós falamos, como ele se estendeu demais, ele alcançou se tornando frágil. E também uma das coisas que caracterizou muito a fragilidade romana foi a corrupção. A corrupção. Quem quiser saber um pouquinho sobre essa história da corrupção nos últimos dias do Império Romano, tem um filme muito antigo que, se eu não me engano, o título é Os Últimos Dias de Roma. Os Últimos Dias de Roma. A cena final é apoteótica. É apoteótica. Mostra um homem no centro da cidade de Roma, cercado por vários outros homens, senadores, generais romanos, e ele está na mão, ele era um membro da corte, e o César tinha acabado, um dos Césares, o último, esse grande César, agora já no final, tinha acabado de ser assassinado. E ele está com a coroa de César na mão e se dirige aos vários homens que estão ali na praça e pergunta: você quer ser César? Toma a coroa. E o homem diz: não. Você quer ser César? Você quer ser César? Você oferecendo o cargo, o título de César a quem quiser aceitar. A situação, a coisa estava tão desvalorizada e a situação estava tão caótica que ele foi à rua para oferecer o título de César, que um dia já tinha sido considerado o Deus da terra, o divino, porque esse era o título do César. César era o divino para qualquer um. Poderia ser um general de uma das legiões romanas, como poderia ser qualquer mercador. E o filme termina assim: você quer ser César? Toma, você quer ser César? Querendo se livrar daquela coroa e oferecendo. É a cena final desse filme, eu acho que é os últimos dias do Império Romano, os últimos dias de Roma, mostrando a que ponto chegou a corrupção. Porque Roma, quando ela é poderosa, o que caracterizava o poder em Roma eram suas fronteiras consolidadas. Aqueles povos de fronteira, né, pequenas aldeias dos povos conquistados, depois que Roma fazia conquista, Roma, o poder central, procurava manter
ter aquelas aldeias, aquelas pequenas cidades das fronteiras, muito bem abastecidas, muito bem cuidadas. Por quê? Porque eles eram a defesa do império. A defesa do império. Você tendo fronteiras bem guarnecidas, o seu império está consolidado. Só que quando a corrupção palaciana e depois a do Senado começa a crescer e se espalhar, a ajuda a essa fronteira vai diminuindo até deixar de existir. Então, por quê? Que motivo levaria aqueles povos conquistados que davam a segurança a Roma continuar lutando por ela se eles não recebiam ajuda? Então eles começam o quê? A abrir a fronteira. E aí os invasores penetram no território, em todo o império. Então Roma não cai por ataques externos. Roma começa a cair internamente. Os pés de barro e ferro, corrupção e as misturas, né? Os interesses vai fazer com que esse grande império, que foi muito longo e poderoso, chegue ao fim. É os pés de barro e ferro que, quando cai, leva tudo junto com ele. Nenhum outro império será tão poderoso e tão forte quanto esse. Outros irão até se aproximar, mas igual ao Império Romano seria difícil. Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abed-nego, amigos de Daniel na fornalha ardente. Então, depois que Daniel faz aquela revelação, interpreta o sonho, o rei fica encantado, e coloca todos os 4, porque Daniel não foi sozinho, ele levou seus companheiros, em postos importantes no governo. Eles recebem postos quase como se fossem governadores de províncias e caem nas graças do rei. Mas os adversários ficam esperando a oportunidade de buscar tirá-los, né, derrubá-los, porque eles conseguem postos e começam a ajudar o seu próprio povo. Então, eles conseguem. Mas, como dizem por aí, né, que vingança é um prato que se come frio, esses feiticeiros, apesar de terem sido ajudados por Daniel, eles não reconhecem a ajuda de Daniel. E Daniel e os seus amigos continuam se destacando como elementos importantes da política da Babilônia, porque eles passam a trabalhar. Mas tem uma coisa, eles não abrem mão do alimento, de continuarem se alimentando do verdadeiro alimento. E não se deixam, apesar de ocuparem posições de destaque dentro do governo da Babilônia, não se deixam tocar, não se deixam macular. Estão ali no meio de todos, no meio de tudo aquilo, da idolatria, mas não se mancham, né? Não se misturam. Podem penetrar a lama, mas não se sujam de lama. Eles se mantêm seguidores, discípulos, trabalhadores desse Deus dos céus, do maior dos deuses. Eles permanecem, eles trabalham para os idólatras, mas não se tornam idólatras. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nada faz com que eles abram mão da ligação, do amor a esse Deus, que eles tanto respeitam. E aí vai ter um evento, vai ter um momento, um fato que vai novamente colocá-los em uma situação muito delicada. E esse fato vai envolver Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias,
de Abed-nego, que são aqueles amigos de Daniel que foram obrigados a mudar de nome. Nabucodonosor, certo dia, resolveu, né, fazer a tal da estátua. Aquela estátua que ele sonhou, que Daniel adivinhou o sonho, interpretou, ele resolve materializar essa estátua. Agora que o sonho foi interpretado, né, ele decide que essa estátua tem que ser construída. E aí ele manda fazer. Nisto que ele dá a ordem e os decretos saem com a ordem do rei para que a estátua seja construída, o arauto, né, aquele que vai anunciar as novidades do reino, gritava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Porque o Império Babilônico era formado de inúmeros outros reinos conquistados. Então, esse decreto correu todo o reino conquistado da Babilônia, tá? Que se estendia até a Palestina. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Perceberam o problema? Todos, desde o cidadão mais simples ao cidadão de maior destaque, fosse ele idólatra ou não, babilônico ou hebreu, todos tinham que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aí a gente lembra, né, do bezerro de ouro. Aí vem a ordem: qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Tinha uma fornalha lá monstruosa. Então era: ou você se prostra e adora essa estátua, ou você morre na fornalha de fogo ardente. Então, todos os povos, servos e soldados do reino da Babilônia se prostraram ao soar da trombeta. Alguns astrólogos que ali se encontravam correram, viram, opa, olha aí, a oportunidade, denunciar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, porque estes não adoraram a imagem. Depois da imagem construída, no desenho a gente vê aqui a imagem lá ao fundo, né? Eles eram os pregadores do evangelho. Eles não se curvaram, disseram: não podemos adorar uma estátua, nem que seja do rei, de maneira. Os feiticeiros, sacerdotes, sabendo disso, ora, essa é a oportunidade, vamos denunciá-los. E denunciaram para o rei, que esses não adoravam a imagem. O rei, na sua vaidade, apesar deles serem amigos de Daniel e de estarem junto com Daniel quando revelou o sonho e de terem recebido certas vantagens e do rei estar agradecido a eles, o rei, na sua vaidade, se enfureceu. Mandou chamá-los para que eles prestassem esclarecimentos. Então, o povo estava na praça e ele chamou os três: vocês vão ter que se esclarecer, afinal eu sou Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Que ousadia é essa? E os três jovens, de forma intrépida, de forma corajosa, responderam ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha a ousadia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então eles disseram para o rei assim, ó: não temos que nos explicar para você para podermos escapar da punição. Não é você que vai nos livrar da punição.
É o nosso Deus a quem nós servimos. É Ele que nos pode livrar. É Ele que decide. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Porque a Ele cabe o poder. Imaginem dizendo isso para um rei vaidoso. Olha a coragem desses homens. Mas, se Ele nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ao ouvir essas palavras, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 4 vezes mais do que o de costume, e ordenou que os 3 jovens fossem lançados ao fogo. A fornalha estava tão quente que guardas que se aproximaram morreram. Né? Os guardas que estavam mais morreram. E o ódio do rei era total. Então ele mandou, coloca isso aí 4 vezes mais forte. Pela ousadia. E eles foram ousados. Né? Naquela certeza do que eles deviam fazer. Depois que os jovens foram atirados ao fogo, o rei, vendo a cena, né? Vamos aqui voltar e observar bem a cena deles 3 dentro da fornalha. Observem o detalhe dos homens dentro da fornalha. Depois que os jovens foram atirados ao fogo, o rei levantou-se abismado e falou aos seus guardas: não foram apenas 3 o que jogamos no fogo? Como agora vejo 4 homens? E o quarto se parece com o filho de um Deus. Repare, a palavra Deus aqui está com Deus. Ele disse, ele disse, não, eu não estou vendo apenas 3, eu estou vendo 4. Como agora vejo 4 homens? 4 homens. E o quarto, ele é diferente dos outros. Ele tem algo, né? Diferente, algo mais esplendoroso. Se parece com o filho de um Deus. O rei, então, se aproximou o máximo que ele pôde da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, porque aí ele reconheceu. Porque aqueles jovens haviam dito para ele: quem vai nos livrar da fornalha é o nosso Deus. E Nabucodonosor conhecia o povo hebreu. Sabia que o povo hebreu chamava o seu Deus de Deus Altíssimo. Ele conhecia, porque os hebreus já estavam lá há 70 anos quase, né? Então ele conhecia a história. Então ele grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Porque ele percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Ele diz: sai e vinde. Então os 3 saíram. Os 3 saíram. E todos os príncipes, autoridades e o exército babilônico reuniram-se ao redor deles e contemplavam maravilhados como o fogo não lhes havia causado nenhum mal. Foi uma coisa extraordinária. Os 3 jovens saindo e o 4º homem permanecendo dentro da fornalha, como mostra a imagem, não é? Algo extraordinário. Então disse o rei: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, ali no quadrinho está escrito assim na imagem: o rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E o rei Nabucodonosor
colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes do que eles tinham na província da Babilônia. Mas o importante está dito aqui: bendito seja o Deus desses jovens, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Os jovens confiaram no seu Deus, pois violaram esses jovens a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Eles preferiam morrer, entregar os seus corpos, ao invés de servirem e adorarem algum outro Deus. Fé provada no fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um decreto foi feito, pelo qual todo povo e nação que dissesse blasfêmia contra o Deus hebreu seria punido com a morte. E o rei reconhece o poder do Deus Altíssimo por esse fato. E eles 3, nesse momento, provam a sua fé no momento mais difícil, porque são nos momentos mais dolorosos, onde estamos sendo provados pelo fogo, que a nossa fé é posta à prova. E eles passaram por esse momento tão difícil e não abjuraram. E agora eu me lembro de uma outra situação onde uma mulher chamada Joana de Cusa, junto ao seu filho, levada à fogueira por ordem do imperador Nero, que mandou matar os cristãos, acusando-os hipocritamente de ter tacado fogo em Roma, quando foi ele mesmo, e quando o governo e o povo começou a desconfiar que tinha sido ele, para fugir à sanha, a revolta do povo, ele acusou os hebreus. Ela foi presa. E quando ela estava na fogueira, e o filho estava na fogueira ao lado, no poste ao lado, né, pronto para serem queimados, um soldado a reconheceu e disse: a senhora não era esposa do governador Cusa? Um homem do alto governo, já tinha morrido. A senhora não pode estar aqui, isso foi um engano. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirá-la daí, vou tirar a senhora e o seu filho, mas para que eu possa fazer isso, a senhora tem que renegar o carpinteiro. Renegue agora o carpinteiro. E eu tiro a senhora daí, livro-a da morte. O filho, ao ouvir isso, gritou: mãe, pelo amor de Deus, abjura, renega. E ela disse: fique calado, meu filho. E aí o soldado, vendo que o filho estava com medo, começou a espancar o filho dela para abalar Joana, né? Porque ela, vendo o filho sendo espancado, ela tremeria. E o filho continuava a implorar: mãe, mãe, abjura pelo amor de Deus, abjura, abjura. Ela olhou para ele e disse: meu filho, cale-se, que percamos a vida física, mas que não percamos a alma. Então ela também foi provada no fogo. E assim o soldado, percebendo que ela não iria abjurar, acendeu as 2 fogueiras e ela e o filho morreram queimados. Então ela tinha até uma oportunidade de se salvar, mas ela disse que não. Que percamos a vida, essa vida física, mas jamais poderemos perder a nossa alma. Perder a alma quer dizer perder a fé no Senhor. Então foi o que esses jovens fizeram, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. E Nabucodonosor, reconhecendo o poder do Deus Altíssimo, concedeu a eles o perdão e os colocou em postos muito mais importantes do que eles já estavam, que eles já tinham, já estavam ocupando.
Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo escreve assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, essas provações que nós passamos, elas são para mostrar que a nossa fé é verdadeira. Muitas vezes nós passaremos pela prova do fogo, pois até o ouro que pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Então, da mesma maneira, a fé que nós temos, que vale muito mais do que o ouro, ela precisa ser provada para que continue firme. Então, de vez em quando, o Senhor nos envia provas para que nós possamos ter a certeza que a nossa fé continua firme. E assim, nós receberemos a aprovação e glória no dia que Jesus for revelado. Então, é necessário essas provas. É elas que vão atestar a fortaleza da nossa fé. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor prova o coração. Está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 3. O Senhor está provando o nosso coração. Se o nosso coração é dele, como dos amigos de Daniel. Eles provaram, correndo o risco da própria morte. Eles provaram que o coração deles tinha um dono, que era o Senhor, e nada poderia abalá-los. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus diz: e tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Jesus Cristo. Lembra que Daniel, quando foi falar com o rei, pediu a ele um tempo para poder desvendar os sonhos? O que ele fez? Correu para os amigos e disse: vamos orar, porque estamos passando agora por um momento muito difícil. Vamos orar, porque o Senhor há de nos atender, há de nos dar a sua misericórdia. Aquilo foi uma prova de fé. E Jesus nos disse isso de uma forma muito clara e objetiva. E tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Então, por que duvidar? Quem disse isso foi o mestre. E ele nunca disse nada que não fosse verdade. Todas as palavras que saíram da boca abençoada do mestre são verdades. E se ele assim o disse, assim é. Não há o que duvidar. A tua fé te salvou. É a nossa fé que nos salva. Essa fé sólida, essa fé consolidada através das provas, das dificuldades, da vida, dos obstáculos que vencemos. A nossa fé precisa ser provada.
E toda vez que saímos vitoriosos de uma grande batalha, ou mesmo quando as coisas não saem como nós queremos, mas há um aprendizado ali, nós fortalecemos a nossa fé. Porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Não fui eu que te salvei. A tua fé. A nossa crença, a nossa fé no Senhor, no Deus Altíssimo. A tua fé te salvou. Que nunca esqueçamos disto. E que não me falte fé, Senhor. E que nunca me falte fé. Porque foi essa fé que nos trouxe até aqui. E é essa fé que nos levará ao reino dos céus, ao paraíso, a estar ao seu lado. E que não me falte fé, Senhor. Que possamos todos nós. Hoje é um dia, para a cristandade, onde as pessoas relembram os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Mas nós não queremos lembrar de Jesus assim, com tristeza, não. Ele precisa ser lembrado com alegria, pelos momentos que esteve ao nosso lado, nos trazendo os seus ensinos, as suas preocupações para conosco, o seu amor, as suas exortações. A tua fé te salvou. É esse o Jesus que precisamos seguir, acreditar e trazer sempre junto dos nossos corações. E esse estudo sobre Daniel fala sobre fé, sobre Daniel e sobre seus amigos, que foram provados, a fé deles foi provada no fogo, como a nossa também muitas vezes é. Que permaneçamos firmes como esses jovens permaneceram, consolidados nessa fé. Porque é essa fé que nos salva, como disse Jesus. E que nunca, Senhor, nos falte essa fé. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de ouvir algumas considerações de vocês. Emocionante, Rose. Nossa, mãe. Olha, Oi? Emocionante. Alguém mais? Aninha tem olha, que... Rose, emocionante. Eu também fui até as lágrimas, porque essa nossa fé é que nos conecta para o Altíssimo, para o Deus, né? Nosso Deus. E hoje não é um dia triste, é um dia festivo, porque ele nasce todos os dias dentro dos nossos corações, né? E temos que fazer esta mudança, de dentro para fora, né? Nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima, para que possamos reabastecermos todos os dias desse alimento, esse alimento sagrado, esse alimento que nos dá vida, que é a nossa fé. Como é importante, Rose, para nós, exatamente essa aula hoje, isso que veio, toca muito o coração da gente, toca muito a consciência, né, da gente, às vezes, em momentos da vida que a gente não dá a importância necessária, né? A força que nós temos, a nossa vida, tudo depende, né, dessa nossa fé.
do modelo que nós temos, do nosso irmão, do nosso pai. É uma coisa que deixa a gente emocionada, né? Nesse dia, hoje estamos comemorando, né? Sexta-feira Santa, e se não fosse esse nosso estudo, será que a gente conseguiria dar atenção para nós mesmos? Porque só faz bem para nós. Deus é Deus, né? Conosco, sem nós, Ele vai continuar a Deus. Nós é que precisamos, né? Dar valor a Jesus, dar valor à espiritualidade toda, porque nós necessitamos muito, 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 nesses momentos que estamos passando na Terra, todos. Eu não acredito que tenha alguém que não esteja sentindo, que não tenha sendo atingido no coração, né, na consciência. Isso tudo nos torna, assim, não menores, mas talvez, assim, um pouco mais responsáveis até, né? E a gente vê que os jovens estavam dentro da fornalha, não é? Dentro do fogo, dentro da dor, da dificuldade. Mas Jesus estava ali, era o quarto elemento, não é? Que a gente percebe pelo slide. Jesus estava com eles no momento mais difícil, onde a fogueira, o fogo, estava ameaçando a vida deles. A quarta figura que o rei percebe é o Mestre Jesus, que está ali ao lado deles, acompanhando, protegendo, sustentando. Então, eles não temeram, porque no momento mais difícil que a gente estiver vivenciando, nós nunca estaremos sozinhos. Jesus sempre estará ao nosso lado. A fogueira está grande, o fogo está muito quente, mas o Mestre está ali ao nosso lado, nos dando a proteção que nós necessitamos. Então, essa imagem, essa figura dessa história desses três jovens dentro da fornalha, percebendo-se a quarta figura ali ao lado deles, e como o rei diz, ele é tão belo, parece um filho de um deus, ele faz uma ligação com aqueles deuses pagãos, ele reconhece que ali há uma força maior acompanhando aquelas pessoas no momento mais difícil. E é isso que a nossa fé precisa ser sólida. Nós precisamos saber que nos momentos mais difíceis, não importa o tamanho da fornalha, e a deles era 4 vezes maior, nós não estaremos sozinhos. O Senhor, o Mestre, estará lá, ao nosso lado, tornando o calor mais brando, para que a gente não se fira, para que a gente passe pela prova e saia dela muito mais elevado, muito mais forte, como eles saíram. É uma bela imagem, uma bela mensagem, né? De fé, de força, de coragem. Então, nós precisamos acreditar nesse Deus, manter firme a nossa fé. Não importa o que aconteça. Como Joana de Cusa, né? Que é a nossa irmã Joana de Ângeles, pela prova que ela passou. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Denise? Rose, Pode falar. fico aqui pensando. A gente diz, conversando, estudando a doutrina e tudo, eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Aí, por outro lado, eu paro e penso, eu tenho fé. Mas se eu fosse colocada numa situação como Joana, ou como outros tantos foram, como os 3 rapazes, os 3 hebreus, será que eu realmente tenho essa fé inabalável? Será que eu não ia fraquejar? Eu penso isso, sabe? Porque bater no peito e dizer, eu tenho fé, eu, Iraci, tenho fé em Jesus. Eu acredito no meu mestre. Claro que eu acredito.
Mas será que se eu fosse colocar diante de uma situação tão séria, que pusesse em risco a minha vida, será que eu teria essa fé toda? Iraci, Então, a eu fé, ia todo dia rezar e pedir a Deus para me dar cada vez mais fé, mais força, mais confiança. a fé, ela é construída. Ela é construída. E o Senhor sabe disso. Ele não nos exige esses sacrifícios se nós ainda não temos condições de abraçá-los. Ela é construída. Hoje, a sua fé, com certeza, é muito maior do que no passado. E será no futuro muito maior do que a que é hoje. Tudo isso é uma construção. O que é importante é perseverarmos nesse trabalho de fortalecer a nossa fé. Ainda somos frágeis, mas nós estamos nos fortalecendo a cada dia que passa. O Senhor não colocará em ombros fracos um peso maior do que ele pode carregar. Compreende? Ele não colocará. Ele nos dará a prova que nós podemos sustentar. Isso é fé também. É acreditar que o Senhor não nos dará nada impossível de realizar. Então, mantenhamos firmes a nossa fé, na certeza que quando as grandes provas chegarem, nós estaremos muito mais fortes do que hoje. E conforme vamos evoluindo, as grandes provas vão se aproximando. Mas quando elas chegarem, nós estaremos em condições de passar por elas. Porque nada, como disse Kardec uma vez sobre uma outra questão, não há arrastamento irresistível. E também não há prova que aquele que está preparado não possa sustentar. Então, as provas que vivenciamos hoje são provas adequadas ao nosso grau evolutivo de hoje. Quando hoje nós falhamos, não é porque a prova é pesada demais, é porque nós não observamos com atenção. Se falhamos hoje, é isso. O problema não é Deus que me deu uma prova pesada demais. É porque eu falhei. Quando tinha condições de vencer aquela prova. Ninguém reencarna com uma prova impossível de vencer. Então, tudo que tivermos, os obstáculos, as dores que tivermos que vivenciar hoje, são provas que poderemos sustentar. As grandes provas não são para agora, são para o futuro, quando estivermos mais fortes. Então, não temos que ter esse medo, porque o Senhor não dá prova maior a ninguém do que ele possa sustentar. Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que seus ombros aguentem carregar. Entendeu? Essa é a certeza. Tudo está certo. Tudo está certo. Nós temos que acreditar nisso. E de prova em prova, nós vamos caminhando e subindo a escada da evolução. Tudo bem? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Então, meus amigos, nós hoje não teremos o estudo do curso do Nosso Lar. Encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Domingo teremos o estudo da Educação dos Sentimentos. E eu quero deixar para vocês aqui novamente, reiterar o nosso convite para agora abrir o nosso curso do estudo das Epístolas de Paulo. E aí vamos conhecer um homem que tinha uma fé inquebrantável, não é? Para falar de fé, vamos falar com Paulo. Que homem, né? Um grande Paulo de Tarso, uma fé
que passou por provações de fogo, em quantas fogueiras ele entrou, não é? Em quantas fogueiras ele entrou, mas sempre ali ele se dizia: eu sou um servidor do Senhor. Não importa que o espinho me fira a carne, eu sigo em frente. E ele provou, carregou a sua cruz e concluiu a sua tarefa, a sua missão. Então teremos dele um grande exemplo de trabalhador do Senhor. E é bom falar desses homens, porque aí nós aprendemos com eles como fortalecer a nossa fé. E como terminamos o estudo, né? Que nunca nos falte a fé. Então, meus amigos, eu quero desejar para vocês uma linda e feliz Páscoa, que possamos buscar cada vez mais estar perto do nosso Mestre abençoado, que nos dá forças e conhecimento para vencermos todos os obstáculos que se apresentarem na nossa vida. E para nós encerrarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Suzy fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo do dia de hoje, na graça do Senhor. Senhor Jesus, amigos espirituais, agradecemos mais uma vez uma noite de estudo. Que possamos, Senhor Jesus, com esse material, aceitar as nossas provas, ter fé para enfrentar as tormentas e vencer, Senhor Jesus. E vencer acreditando na evolução de cada espírito. Que assim, Senhor Jesus, com o seu renascimento, possamos, Senhor Jesus, renascer a cada dia, com cada aprendizado. Peço também, Senhor Jesus, por aqueles que ainda continuam desencarnando, que ainda não entenderam o objetivo desse momento e se encontram, Senhor Jesus, em conflitos, que a espiritualidade amiga possa socorrer e ajudar a cada pedido de familiar para esse socorro espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha amiga, por as suas palavras. E, meus irmãos, um beijo no coração, uma feliz Páscoa para Obrigada, todos Rose. vocês. Feliz Páscoa para todos nós. Lembrar desse Cristo Feliz em todos nós. Páscoa para todos nós. Que não lembremos dele só na hora da dor, não. Que a gente lembre dele nas horas de alegria, não é? Sempre. De alegria. Da alegria. Então, que ele seja lembrado de todos os momentos, principalmente dos momentos de alegria. E agradecer sempre a Deus a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, juntos, mais uma vez, não é? Relembrando esses ensinos e juntos crescendo para servir melhor o Senhor. Tchau, gente. Obrigada, Feliz Rose. Páscoa para Beijo. todos. Feliz Páscoa para todos. A todos. Tchau, Inês, Para todos. Celinha, Rosângela, Beijo. Eloá, Denise, Menezes, todos vocês, Jorge, Carmen Dolores, Aninha Brito. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, amiga Rose.